venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu. Deus Emanuel, Príncipe da paz para as nações. Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Israel. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações. Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Jesus, Emanuel. Oh, 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 oh. Jesus. Irmãs e irmãos, é com muita alegria que nós estamos novamente reunidos para adorar a Deus. Infelizmente, ainda não chegou a hora de nos encontrarmos fisicamente. Não estamos no templo, mas vamos transformar os nossos lares em templos de adoração a Deus. E vamos sentir que estamos em comunhão uns com os outros. A chamada à adoração vem do Salmos 16, versículos 1, 2 e 5. E o texto bíblico diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Inspirados por este texto, vamos adorar ao Senhor cantando Somente em Cristo. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
sentiu, por sua morte eu vivo. As trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou. E agora, convidamos a todos para fazermos juntos a oração de adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, é pela Tua graça que mais uma vez estamos reunidos para Te prestarmos o nosso culto de adoração. E nós o fazemos, ó Deus, com muita alegria, entusiasmo, com o desejo de sentir a Tua presença, de falarmos contigo, de ouvirmos a Tua voz, de bendizermos o Teu santo nome. Suplicamos-te que Tu nos abençoes em todos os atos deste culto. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. E agora, na presença de Deus, estamos também com o reverendo Paulo Eduardo Sesquinho. Olá, Paulo, tudo bem com você? Muito bom dia, reverendo Gerson. É um prazer estar contigo novamente nesta manhã. É um prazer estar com todos os irmãos. E agora nós daremos continuidade ao nosso culto com um momento de confissão, inspirados pelo Salmo de número 18, versículos 4 ao 6,
e também no versículo 16. O texto bíblico diz assim: As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Amém. Com esta leitura inspiradora, nós teremos agora um momento todo especial de oração de confissão. Nós teremos a seguir um cântico, e esse cântico, ele deve se transformar na sua oração, na presença do Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta
reconhecendo que poder de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar e ressuscitou para que tenhamos vida, nós vamos apresentar ao Senhor a nossa oração de ação de graças. E, ao mesmo tempo, vamos fazer a nossa súplica ao Senhor. Neste momento, nós vamos render graças por todos os irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida na semana que passou, ou então que completaram mais um ano de vida conjugal. E nós queremos destacar os nomes destes irmãos e irmãs. No dia 13, a Marina Predes Howen, o Vinícius Airã Duque Estrada Teixeira, o casal Maria Ivanilda e José Helder Nascimento, que estão completando 35 anos de vida conjugal. E eu tive o prazer de realizar a cerimônia religiosa deste enlace matrimonial. No dia 15, a nossa irmã Ana Maria Salgado Silva, o Marcos Vinícius Carvalho da Silva. No dia 16, a Manuela Zampolim Santos e a Tânia Pereira Menezes de Lima. No dia 17, a Sueli Camargo Marques. E no dia 18, para mim muito especial, é o aniversário da minha esposa, a Cleide. Ela está completando mais um ano de vida no dia 18. E, juntamente com ela, no mesmo dia, a Beth Severo Silva, o Samuel Oliveira Valverde, e no dia 19, a Denaci Zemuner Nunes e o Raul Frossar Gemi. Nós vamos também apresentar ao Senhor a nossa súplica. Estamos vivendo momentos difíceis. Vamos orar pelo nosso mundo, orar pelo nosso país, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar por cada um de nós, para que Deus nos ampare e sustente a nossa fé, para vencermos este momento tão difícil. Eu convido os irmãos e as irmãs para orarmos agradecendo a Deus e suplicando a sua ajuda. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos reunidos virtualmente. E o nosso coração se sente preocupado, angustiado, porque estamos atravessando por dificuldades que nunca imaginamos que iríamos atravessar. Pela primeira vez na história da nossa comunidade de fé, nós não estamos nos reunindo no templo que nós edificamos para o louvor da Tua glória. Mas pela Tua graça, nós transformamos os nossos lares em templos santos para a Tua habitação. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens sustentado a nossa fé, Tu tens sustentado a nossa existência, e nós Te rendemos graças de uma forma especial pelos irmãos e pelas irmãs que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Reconhecemos que toda bênção provém de Ti. Nada acontece por acaso. E é por isso que nós Te louvamos e confiamos em Ti. E ao mesmo tempo nós Te suplicamos, ó Pai, abençoa, ajuda, socorre.
especialmente aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Que todos, ó Pai, sintam a Tua presença, pois Tu nunca nos abandonas. E que a Tua presença represente conforto, segurança e bem-estar, quaisquer que sejam as dificuldades. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão e ouve o nosso clamor, porque nós oramos em nome de Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Nós vamos também, neste momento do nosso culto a Deus, como uma manifestação da nossa gratidão, apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Durante o momento em que estaremos cantando, ouvindo um cântico, os irmãos e as irmãs podem aproveitar para fazer um depósito em conta corrente, e é para isso que nós estamos disponibilizando os dados da conta bancária da nossa igreja. Porque assim nós teremos recursos para manter a obra do Senhor. E esses recursos certamente serão suficientes, pela graça de Deus, para a manutenção de todas as nossas atividades. Vamos, pois, apresentar a Deus com alegria, com júbilo, a nossa oferenda de gratidão. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso
essa paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Após o momento do ofertório, nós iremos conduzir a Deus uma oração de gratidão, consagrando as ofertas que foram apresentadas e também nos preparando para a mensagem que será então proclamada a seguir. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Santo e bendito Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas ofertas de gratidão. Que os depósitos bancários, ó Pai, simbolizem aquilo que sobe ao nosso coração diante do Senhor, a fim de que possam subir até o Teu trono de graça e de glória como oferta de aroma agradável ao Senhor. Nós sabemos que tudo provém das Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos tem sustentado em cada detalhe, especialmente nesses tempos difíceis, que o Senhor não tem deixado nos faltar a provisão diária. O Senhor há de nos prover em cada detalhe em Cristo Jesus para que continuemos a nossa caminhada, firmados na Tua palavra e com confiança plena nos Teus atos benditos a nosso favor. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos Teus olhos. E agora que nós nos preparamos para ouvir a Tua mensagem, que o Senhor abra o nosso coração, a fim de que sejamos consolados e orientados pela Tua doce palavra. Que a Tua doce voz seja como um bálsamo bendito a curar as feridas do nosso coração, a trazer alento, e também, ó Deus, seja por guia dos nossos passos, para que eles sejam passos firmes e seguros a serem trilhados de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos a que me acompanhem na leitura da Palavra de Deus, que será extraída da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28. O texto diz o seguinte, eu lerei na nova versão internacional, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Quando eu escrevi o esboço desta mensagem, confesso aos irmãos que eu me atrevi a colocar o seguinte título: Covid-19. O que eu posso dizer a respeito disso
à luz da Bíblia? Creio que talvez essa seja a resposta que muitos irmãos e irmãs esperam ouvir dos lábios de um pregador do Evangelho. E inspirado nesta riquíssima proclamação do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Roma, no início do primeiro século da era cristã, então, contextualizando aquilo que era presenciado pelos cristãos de Roma naquele tempo, aliado à experiência do apóstolo Paulo, num ambiente extremamente hostil ao Evangelho e a todos aqueles que proclamavam a mensagem da palavra de Deus, então nós temos aqui um ambiente propício, onde, fruto desse ambiente, temos esse texto que pode nos guiar a algumas conclusões a respeito daquilo que Deus pretende nos mostrar nesse difícil momento histórico que nós estamos atravessando neste ano de 2020. O texto, ele se encontra dentro do ambiente maior do escrito de Paulo aos Romanos, no momento onde, depois de Paulo ter doutrinariamente apresentado a doutrina da graça salvífica de Deus em favor do homem, agora, por volta do capítulo 8 em diante, Paulo começa a falar sobre a santificação do homem. E nesse processo de santificação do homem, nesse processo de caminhar exclusivo daquele que fora alvo da graça de Deus diante do Senhor, então Paulo começa a falar sobre a experiência daquele que foi visitado poderosamente pela salvação em Cristo Jesus, em contraste com as agruras deste mundo que jaz no maligno, neste mundo que, na verdade, sujeita todos os seres humanos, inclusive os filhos e filhas de Deus, àquilo que podemos citar como caprichos desse tempo nefasto. E o curioso é que, a despeito do reconhecimento dos tempos difíceis vividos pelo apóstolo Paulo e pela igreja de Roma, um tempo hostil a Deus e a sua palavra, um tempo hostil aos mensageiros e a todo aquele que cresce na palavra do Senhor, Paulo diz que Deus tem coisas boas, Deus orquestra, Deus planeja, Deus age em tudo com a finalidade de oferecer o bem para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo uma finalidade determinada por Ele mesmo, segundo as metas que Ele, como Deus, tem para aqueles a quem Ele regenerou, a quem Ele redimiu, a quem Ele de fato salvou. E o texto diz que Deus tem benefícios, tem bens, benefícios temporais e eternos para estes a quem Ele chamou, a esses que o amam, a esses que foram alvo da graça, como diz a primeira parte da carta aos Romanos, a esses que Deus agora, após ter chamado e salvo, tem a preocupação de santificá-los, mostrar a eles o conforto de compreenderem que são propriedade exclusiva de Deus, que são sacerdotes do Deus eterno, que são representantes do reino de Deus num mundo em trevas, num mundo que faz questão de ignorar a Deus e aqueles que são seus. Portanto, Deus promete o bem a esses. Você pode, talvez, então, agora estar se perguntando, muito bem, é verdade que os tempos vividos por Paulo e os romanos eram um tempo difícil?
Mas os tempos, ou o tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo igualmente difícil. E que tipo de bem Deus pode estar oferecendo a nós, aqueles que são seus, e de uma maneira muito mais ampla, pretendendo abençoar a partir dos cristãos toda a humanidade? Que tipo de bem Deus tem para nos oferecer nesse tempo onde nos assola a dificuldade financeira, nos assola toda sorte de incerteza, no tempo em que nós estamos reclusos, que nós não podemos sair das nossas casas, se saímos cheios de receios, temos medo de ser infectados, de infectar, enfim. Que tipo de bem Deus teria para nós e que tipo de propósito? Então, eu quero convidá-lo a olhar não apenas para esse texto, mas através deste texto, como uma janela que você venha a olhar através das perspectivas amplas da palavra de Deus, o que Deus está de fato nos oferecendo neste tempo, e que nós podemos, sim, senhores e senhoras, chamar de bem, de benefícios que serão benefícios não apenas para o nosso tempo de vida nessa terra, mas benefícios que serão colhidos para a eternidade, desde que tenhamos os olhos bem abertos e os ouvidos igualmente abertos para entendermos a mensagem de Deus através do tempo e das dificuldades que nós estamos vivendo, esse tempo de Covid-19. Então veja lá algumas pontuações que eu levanto aqui sobre o que posso dizer sobre Covid-19 à luz de um texto belíssimo como esse. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus, assim como o fez em outras oportunidades na história da humanidade, está permitindo ou está oferecendo o bem, o benefício de que nós entendamos o quão vulneráveis nós, seres humanos, somos num mundo quebrado. Eu vou repetir para você entender muito bem. Com o Covid-19, com essa trombeta de Deus chamada Covid-19, Deus está nos conduzindo ao bem maior, ou ao bem maior, de entendermos o quão vulneráveis nós somos e o quão vulneráveis somos dentro de um mundo quebrado. Então, meus irmãos, note uma coisa interessante aqui. Gente vulnerável dentro de um sistema quebrado é a mistura explosiva para que os projetos humanos realmente fracassem. De fato, se não fosse pelas misericórdias de Deus que não têm fim e que se renovam a cada manhã, nós estaríamos sujeitos a ameaças muito mais letais do que o Covid-19 sobre a nossa existência. O mundo que nós vivemos, ele não é o mundo que Deus gostaria que ele fosse. E isso não é culpa de Deus, é culpa nossa, é culpa dos seres humanos, por causa do nosso pecado, por causa do nosso egoísmo. É exatamente por esse e por tantos outros pecados que, não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui para contar história alguma. Portanto, o momento em que nós estamos vivendo nos fornece o bem do convite a entendermos que somos vulneráveis dentro de um mundo quebrado. Em segundo lugar, Covid-19, a crise pela qual estamos passando nesses tempos, está
aí para mostrar claramente a qualquer um o quanto nós não temos qualquer tipo de controle sobre a nossa existência. Sim, nós não temos controle algum sobre a nossa existência. É interessante, e você pode verificar isso facilmente através de um rápido olhar na sua agenda. Nós, seres humanos, antes de situações como essa que nós estamos vivendo hoje, seres humanos, até então, espero que isso mude, tinham o hábito de planejar. Aliás, isso não é problema, porque Deus nos dá essa capacidade e essa permissão de planejar, desde que os nossos planos sejam a Ele submetidos. Mas o ser humano tem o hábito de planejar, tem o hábito de programar o desfecho do seu planejamento, e ele acha que tudo ocorrerá conforme o seu planejamento primeiro. Ainda que esse planejamento seja feito sem a presença de Deus, sem estar submetido à vontade do Senhor, um planejamento muitas vezes fruto de um emocionalismo, fruto, quem sabe, até mesmo de práticas do mercado, práticas de marketing que nos impulsiona a fazer isto ou aquilo, segundo as regras lucrativas para os outros e não para nós exatamente. E nós achamos que tudo vai correr de acordo com aquilo que nós então planejamos sem nenhum tipo de acidente de percurso. Tudo levará ao objetivo maravilhoso. Mas os tempos do Covid-19 têm nos mostrado que as coisas não funcionam assim. Deus está nos deixando experimentar isso. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que lhe sobrevirão neste dia, muito pouco será de acordo com aquilo que você planejou ou de acordo com aquilo que você escolheu? Sim. Essa é uma palavra dura para quem não consegue vencer a inclinação para controlar todas as coisas. É muito difícil. Mas uma coisa eu digo: quanto mais cedo nós soubermos que nós não estamos no controle de tudo, melhor para a nossa vida e melhor para a vida do mundo. Simplesmente, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós vamos um pouquinho adiante. Tempos de Covid-19 também existe para que Deus nos confira um outro bem. Sabe qual? E é tempo de definitivamente o ser humano destruir os abismos entre as pessoas. Sim. Eu não sei se você notou, mas talvez hoje, ainda que reclusos, cada um dentro da sua propriedade, da sua casa, do seu apartamento, parece que nós conseguimos ter menos distância, ainda que virtualmente, ou quem sabe até mesmo pela janela, pelo menos temos menos distância de coração com as pessoas do que tínhamos antes. Quando éramos livres para abraçar, para beijar, para dar um aperto de mão, para sentar a uma mesa para tomar um cafezinho a menos de 1 metro de distância, né? Nós fazíamos isso, lembra, gente? Eu estou com saudade. Um cafezinho, simples assim. Meus irmãos, um cafezinho que quem sabe custa aí R$6, R$7, com uma bolachinha do lado. Quem sabe hoje você não pagaria por esse cafezinho R$60, R$100, se alguém lhe garantisse que esse cafezinho ou o lugar desse cafezinho seria um lugar esterilizado e totalmente isento de riscos de você contrair um vírus mortal. Meus irmãos, esse tempo serve para nos mostrar que de uma vez por todas nós precisamos destruir os abismos entre as pessoas.
Os últimos anos têm nos mostrado nações inteiras sendo despedaçadas por exclusivismos tolos, que não levam a nada. Portanto, a propagação do coronavírus está nos unindo para enfrentar uma ameaça comum. Veja que interessante. Eu acredito que Deus esteja usando esta situação para ajudar as pessoas a experimentar novamente o prazer de trabalharem juntas para o bem comum. Sim, o prazer de trabalharem juntas para o bem comum. Mas eu quero ir mais um pouco adiante para que você identifique mais elementos que certamente, uma vez observados, redundarão num bem precioso para a nossa alma, mesmo nesse tempo que é um tempo difícil. Deus está, sim, trabalhando para a cura desse mal. E Ele está mostrando que uma das atitudes mais louváveis em favor desta cura é começarmos a olhar não apenas para o nosso próprio umbigo, mas olhar também para o outro e nos preocuparmos com a vida do outro. Sabe por quê? Porque Deus sabe que quando nós olhamos para o outro, a nossa vida fica mais rica. Quando nós vivemos não sob a perspectiva do egoísmo, quando nós vivemos sob a perspectiva do bem comum, de um olhar de vida plena para o outro, quando nós nos preocupamos com o outro, nós passamos a viver em cooperação mútua. E as pessoas começam a experimentar a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para o ser humano, a partir de um sabor todo especial. Sim. Eu me lembro que no começo da pandemia, as pessoas saíam correndo pelos corredores do Carrefour, acumulando nos seus carrinhos de compra todo o papel higiênico que eles achavam pela frente. Meu Deus, que atitude louca e tola. Mas até que as pessoas começaram a despertar para o fato de que, poxa, mas eu vou acumular o meu carrinho com tudo isso e deixar de um outro ter a oportunidade de ter esse produto que pode gerar conforto, bem-estar e higiene, saúde para ele e a sua família nesse tempo de confinamento. E aí, cada vez que você vai hoje ao supermercado, parece que apesar do medo das pessoas andarem de modo ressabiado aqui e acolá pelos corredores, nós percebemos que as pessoas começaram a ter um olhar mais cooperativo para com os outros, talvez abrindo o coração para a oportunidade de todos terem provisões necessárias para atravessar esse momento de crise. Deus está nos mostrando o valor disso, o valor de olharmos não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Deus está ainda, meus irmãos, através do Covid-19 e desse tempo de dificuldade, fazendo com que nós vivamos um momento de despertar para o clamor ao Senhor, clamor pela cura. Meus irmãos, é muito interessante perceber que essa crise está muito além do que os mais excelentes serviços de saúde do mundo podem oferecer. Por mais que haja tecnologia nos melhores centros médicos ou nos centros médicos das cidades mais modernas do mundo, esses centros médicos não têm o porte suficiente para comportar o número de doentes, e o número de doentes que chega, de fato, causa embaraços aos intensivistas, aos atendentes, a todos que estão empenhados a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Portanto,
nós vemos o quanto somos pequenos e que nós precisamos de uma ajuda que vá além dos sistemas. E essa ajuda precisa ser uma ajuda sobrenatural. Essa ajuda precisa vir do alto, não consegue vir de mais ninguém. Ninguém pode ajudar. Veja, se você acompanha os noticiários, você deve estar acompanhando que cada um está tentando correr atrás de equipamentos e insumos para servir o seu povo. Os norte-americanos estão agindo dessa forma, os brasileiros estão agindo dessa forma. Agora, para a glória de Deus, os chineses que já estão começando a contornar a epidemia, estão começando a fabricar e exportar materiais para que os outros possam também encontrar a cura e estender aos doentes o seu atendimento a partir de equipamentos mínimos que contribuam para a melhora dos enfermos. Então veja, tudo está muito além daquilo que um ser humano comum pode oferecer. Portanto, isso tem conduzido as pessoas a um despertar à oração e ao clamor a Deus. Veja que patrimônio que Deus está nos dando. Sim, através de uma pandemia, através de uma situação difícil, Deus está conduzindo o mundo a orar. Gente que nunca orou, gente que nunca falou sobre oração, hoje está crendo no poder da oração, está encontrando conforto, consolo na oração, está orando para que Deus opere um milagre de cura. Veja, isso é um bem, isso é um patrimônio. E Deus está orquestrando todas essas coisas para que esse patrimônio seja realmente nosso, vivido e exercitado. Deus está nos ajudando a perceber que a vida nesse planeta só funciona a partir da sua soberana vontade. Não é a vontade dos homens, não é a vontade política de quem quer que seja, não é o planejamento de qualquer organização nacional ou internacional. Esse mundo só funciona a contento a partir da vontade soberana do Senhor. Quando nós dependemos de Deus, é que nós somos realmente felizes, encontramos o nosso lugar nessa terra, nos submetemos ao seu senhorio e, sem dúvida alguma, vivemos melhor. O texto de Paulo aos Romanos, um pouco antes dessa leitura, no mesmo capítulo 8, diz que a criação toda está gemendo pela redenção experimentada pelo homem. Então veja, nesse capítulo 8 mesmo, Paulo está dizendo que é preciso entender que o homem é parte de uma criação que também geme pela redenção, porque fora alvo do pecado do homem e pelo homem está sendo destruído. É preciso haver uma interação, o homem precisa entender o seu lugar na criação e voltar à administração importante do mandato cultural que Deus deu a ele, de cuidar de todas as coisas para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. É isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para um bem maior. E ao final de tudo, meus irmãos, nós caminharemos para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Você quer aprender a ser um humano que conhece o seu lugar na criação, tanto no ambiente da criação, como na história da criação e das sociedades humanas. Se você quer entender completamente o que Deus espera de você, no seu relacionamento com o próximo, com os seus familiares, no seu relacionamento consigo mesmo e com Ele, se você quer aprender o caminho perfeito para que você encontre harmonia entre todas essas coisas, você precisará, então, descobrir
urgentemente que esse bem maior está ao seu dispor ao buscar a semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em cada passo da sua caminhada. Portanto, eu quero concluir, após trazer breves reflexões a respeito de algumas possibilidades. Deus está fazendo questão de nos mostrar nesse tempo difícil. Quero concluir dizendo que eu não penso que ao final deste drama que nós estamos vivendo com o Covid-19, tudo estará resolvido. É verdade que nós nos falamos e dizemos o seguinte: mas depois de tudo isso o homem será diferente. Eu não tenho a ilusão de dizer que todos serão diferentes, mas eu quero aqui fazer o meu coro com os escritos joaninos de Apocalipse, que no capítulo 2 repete às igrejas incansavelmente após várias advertências. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, aquele que realmente se inclinar para ouvir a trombeta de Deus nesse tempo difícil, certamente entenderá plenamente o que é que Paulo quis dizer com esse versículo de número 28 do capítulo 8 aos Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos. Se você de fato ouvir a voz de Deus no meio desta crise, você irá perceber que é uma pessoa vulnerável num mundo quebrado, que você irá perceber que não está no controle de nada e que você depende de Deus para todas as coisas e que você não é um ser isolado no mundo. Você precisa cooperar com os outros e contar com a cooperação de outros para a sua subsistência. Que quando nós olhamos para o outro, a nossa vida se torna mais rica. Você descobrirá o bem que Deus tem a lhe oferecer através do exercício pleno e convicto da oração. Você perceberá quantos bens o Senhor tem a lhe dar ao relacionar-se com Ele num nível mais profundo até buscar a semelhança de Cristo em todas as coisas. É assim que Deus nos chama para ouvir a sua voz e o seu chamado no meio desse tempo difícil. Que Deus o abençoe, que Deus verdadeiramente o guie neste projeto de restauração da humanidade, nesse projeto de vida nova, plena e abundante, que, curiosamente, está vindo a nós por através de um tempo difícil, é verdade, mas que deve se redundar em grandes bênçãos daquele que ouve o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, nós estamos chegando ao final de mais um culto, na esperança de que tenhamos todos uma semana com a bênção de Deus em todos os momentos. Convidamos a todos os irmãos e irmãs para juntos fazermos aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Amém. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está ressuscitado.